Aleluia. Graça e paz, queridos. Fecha teus olhos. Quero orar por você, meu amado. Você tem alguma enfermidade, está sentindo o sintoma dela? Põe a mão sobre esse lugar. Você está angustiado, está se sentindo oprimido, preso nesse lugar? Põe a mão sobre o teu coração. Fecha teus olhos, amados. O Senhor vai agir nesse lugar. O Deus Todo-Poderoso está nesse lugar. Deus pode fazer muito mais do que você precisa, do que você pede, querido. Então somente creia no Senhor agora, no poder da oração. Pai, em nome de Jesus, nós cremos num Deus poderoso, num Deus que pode remover qualquer tipo de problema ou enfermidade. E nessa hora eu oro pelo teu povo, Deus. Aquele que está enfermo, aquele que está oprimido, aquele que está abatido no seu espírito, Pai, vem agora. Sopra vida, sopra saúde. Aquele que está desesperado por algum problema financeiro, aquele que chegou aqui completamente desistido da sua fé, Pai, vem com a tua graça agora e alcança a vida de cada um, da criança até aquele que é mais velho, mas todos agora sejam envolvidos e tomados pelo teu poder, e toda enfermidade saia desse corpo, e toda opressão seja quebrada e arrancada dessa vida agora em nome de Jesus. Oramos pelo poder da fé, crendo que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode libertar. E eu abençoo o teu povo, Pai. Eu declaro saúde, vida, alegria, paz, prosperidade, vida abundante no Senhor. Declaro os céus abertos desse lugar, e jorrando do trono de Deus, a sua graça te alcança agora, meu querido, tirando do teu peito e da tua alma toda angústia e colocando paz em nome de Jesus. Vamos orar pelo Brasil, querido. Estende a tua mão para cá. Precisamos orar pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia desse país, para que o Senhor abençoe o presidente, para que o Senhor dê graça a esse homem, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelo Brasil, Pai. Há uma guerra travada no reino do Espírito por essa nação, e como tua igreja nos levantamos, abençoando essa nação, declarando a libertação dessa nação, desse espírito de corrupção, de roubalheira, de injustiça, Pai, em nome de Jesus. Olha para cá, olha para o Brasil, tenha misericórdia, derruba aquele que tem se levantado contra essa nação. Abençoamos o nosso presidente, Pai, dá graça para aquele homem, dá sabedoria para os seus ministros, por todo esse levante que tem feito contra o ministro da Justiça, meu Pai, dá graça para esse homem, é um servo do Senhor, cobre ele com a tua misericórdia. Oramos pelo Brasil, para que o Senhor restaure e transforme essa nação. Abençoa, meu Deus, a nossa cidade. Declaramos Ananindeua como uma terra restaurada, abençoada, uma terra abençoada pelo Senhor. Quem crê, diga amém, querido. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Amado, está aqui mais uma vez em nosso meio esse grande homem, né, de Deus. Como diz o pastor, um grande homem, um homem grande. Pastor Adailton Santos, lá de Itajubá, amados. Quem não conhece Itajubá, você precisa um dia ir lá. Uma cidade muito grande, em duas ruas, uma que vai, uma que volta. É uma benção, cidade muito bonita a cidade dele. Vem aqui, querido. Quer que mande alguém te buscar? Eu te mando. Ele vai ser o canal de Deus para nos abençoar hoje. Amém?
Fique atento àquilo que Deus vai falar, querido. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Amém, irmãos. Graça e paz. Eu estou feliz, claro, de estar aqui com vocês, honrado também por isso. E sempre é bom ver o que Deus tem feito no meio de vocês, né? Eu quero hoje ministrar algo que Deus tem queimado no meu coração já há um bom tempo. Eu tenho ensinado a igreja lá em Itajubá já há 1 ano e 4 meses, ensinando a igreja sobre esse assunto. Quero conversar com você um pouco sobre um assunto que muitas vezes nós mencionamos e falamos, mas não temos, às vezes, não sei se são todos, mas às vezes não temos profundo conhecimento. Às vezes só se tornam frases bem faladas entre nós, mas falta a revelação desse assunto, que é a graça de Deus, o favor imerecido. Nós precisamos compreender verdadeiramente, queridos, o que significa isso. Nós precisamos compreender verdadeiramente o que a graça de Deus significa para as nossas vidas, para a vida do meu irmão, para a minha família. Então, quando nós não temos revelação, nós só temos a teoria, só temos a frase, mas quando a revelação entra, queridos, né, isso é doutrina. O que é doutrina? É a revelação de Deus nos nossos corações, a palavra de Deus. Doutrina não tem nada a ver com roupa, com usos e costumes. Doutrina tem a ver com a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós, revelada nos nossos corações através do Espírito Santo. A Bíblia declara que o Espírito Santo, ele veio nos revelar aquilo que Deus nos fez gratuitamente. O Espírito Santo quer te revelar graça nessa manhã, amém, querido? Quantos querem entender um pouco mais sobre a graça, o favor de Deus? Então eu queria que você fechasse seus olhos agora e você orasse, pedisse para que Deus abrisse o seu entendimento, que Deus colocasse sobre os seus olhos o óculos da graça. Aleluia. Aleluias, aleluias. Pede para Deus abrir os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração. Aleluias. O Senhor é bom, querido. Ele é grande, maravilhoso, tem cuidado de você. A graça dele é imensurável, é grande. Aleluia. Abre os céus nesse lugar, Senhor. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Tu és grande, Senhor. Revela-nos a tua bondade nessa manhã, Senhor. Revela-nos a tua bondade nessa manhã, Espírito Santo. Tenha um tempo com seu Deus nessa manhã, querido. Fale com Ele. Se disponha, se coloque à disposição do Espírito da graça, querido. Shibaramamamashuri canta la voz. Imamamashuri canta la Shibarabamashuri. Revela-nos a tua graça, Senhor. Revela-nos a tua graça. O Espírito Santo, Shibaramashore babashas. Uri mamashori anda la babashuri canta la balashas. Aleluia. Romanos capítulo 4, queridos. Por favor, abra então sua Bíblia em Romanos capítulo 4. A gente vai jogar aqui no Data Show, no telão, né? Romanos capítulo 4,
versículo 3, tem uma revelação aqui que Paulo menciona aos romanos sobre a graça de Deus, e nós precisamos compreender essa revelação. Quando a graça de Deus realmente chega no teu coração com revelação do Espírito, tudo fica mais fácil na sua vida, querido. Tudo fica mais tranquilo na sua vida. Viver debaixo da graça é viver no descanso de Deus. Deus tem um lugar de descanso para mim e para você em vida. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçarmos para entrarmos no descanso de Deus. Quem vive na graça, vive no descanso. Enquanto existe uma turbulência, uma tempestade, amados, Jesus, estava dormindo. Por quê? Porque Jesus era displicente? Não, porque Jesus estava na graça, no descanso, no amor, na bondade de Deus. Pessoas agitadas, pessoas desesperadas, pessoas que não conseguem descansar, pessoas que vivem debaixo de turbulências, agitação, são pessoas que ainda não conseguiram entrar nesse descanso. Davi disse, querido, isso no Salmo 91, que ele descansava na sombra do Onipotente. Existe um lugar de descanso em Deus, amado, porque você, com a sua força, a sua agitação, com as suas indas e vindas, você não pode produzir nada se não for Deus, se não for o Senhor na tua vida. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Outra coisa que o Senhor diz, que você não pode acrescentar sobre a sua cabeça um fio de cabelo, e nem sobre a sua estatura um côvado, 45 centímetros, você não consegue fazer nada disso. E Jesus menciona em Mateus, por que andais ansiosos? Pessoas ansiosas não estão vivendo debaixo da graça de Deus, amados. Sabem sobre a graça, mencionam a graça, cantam sobre a graça, mas viver na graça é outro nível. E Deus quer nos levar a esse nível hoje. Olha o que diz, Romanos capítulo 4, versículo 3. Que diz a Escritura? A Bíblia diz assim: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. O que diz a Escritura sobre Abraão a respeito do pai da fé? A Bíblia diz que Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. O que Abraão fez então para que ele fosse justificado por Deus? Justificar alguém é tirar a culpa dessa pessoa. Escute, Deus só anda com gente justificada, amados. Deus só anda com pessoas que são justificadas. Então, por isso que Cristo te justificou. Se você está em Cristo, você é justificado. A sua culpa foi arrancada, foi tirada. E hoje, o que opera sobre você, sobre a tua vida, é a graça, é o favor de Deus. Graça é o favor imerecido, mesmo você não merecendo, eu não merecendo. Agora, eu e você vivemos debaixo desse favor. Graça é Deus agindo por você. A lei era o homem fazendo para Deus, o homem tentando agradar a Deus com as suas obras, com os seus esforços, mas nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Então Jesus veio e cumpriu a lei por nós. A Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei por mim e por você, para que você possa viver debaixo da sua graça, do seu favor. Você tem um representante diante de Deus e também diante dos teus inimigos. Assim como Davi, queridos, quando chegou no acampamento de Israel e eles estavam sendo afrontados por Golias, o espírito de Golias é o espírito de Satanás, que é o espírito de condenação e acusação. Esse é o espírito do diabo, ele acusa e condena. Mas o espírito de Cristo é o espírito da misericórdia, é o espírito do perdão, é o espírito do amor, da restauração, da reestruturação da tua vida. Quando Davi chega naquele lugar, ele vê um incircunciso, um homem que não tinha aliança com Deus, afrontando Israel, humilhando Israel. Ele vinha, comparecia diante de Israel e humilhava os homens
e humilhava a nação de Israel. Mas Davi ouviu aquilo. Davi tinha a revelação da bondade de Deus. Davi tinha a revelação do favor de Deus. E Davi disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus, que não vive debaixo do favor de Deus, para afrontar o povo de Deus? Quem vive da graça sabe a sua autoridade. Quem vive da graça sabe o Deus que tem, amados. Quem vive da graça sabe o poder, o favor, a bondade, o amor desse Deus que servimos. Então Davi disse: quem é esse incircunciso? Esse homem não tem aliança com Deus, está nos afrontando. Eu vou enfrentá-lo. Então Israel, ele ganha agora um representante. Davi agora está representando toda a nação de Israel. Davi agora vai para a guerra, vai para a batalha com Golias, representando toda a nação de Israel. E você sabe que uma pedra, que ele não tem poder de derrubar um homem daquele, né? O favor de Deus, o poder de Deus estava ali. Davi então pega uma pedra, sua funda, e atira, e toca bem na testa do gigante. Esse camarada cai, Davi vai lá e corta a cabeça dele e levanta em vitória para o povo. Da mesma forma, Davi, irmãos, tipifica Cristo. Da mesma forma, nós éramos escravos do diabo, nós vivíamos em trevas, nós vivíamos debaixo do pecado, da condenação, nós éramos filhos da ira de Deus. Agora a Bíblia diz que Deus te amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Deus manda um representante, e esse representante vai para a cruz há mais de 2000 anos atrás e morre por você, e ele grita antes de morrer: está consumado, está feito, a minha graça está estabelecida sobre a humanidade. Aquele que crê em mim tem vida eterna, vida vitoriosa sobre os seus inimigos. Diga assim: eu tenho um representante diante de Deus e diante dos meus inimigos. Quem é o seu representante? Quem é o teu representante? Quem é o teu representante? Aplauda o nome dele, queridos. Então Deus tem algo para você maravilhoso. Que algo é esse, pastor? A graça dele, o favor dele, a bondade dele. Pastor, e como eu faço para obter isso? Viver nesse descanso, viver nessa graça, viver nesse amor. Como que eu faço? Olha para mim, nós temos um modelo para isso. Quem é o modelo, pastor? Abraão. Como que é que Abraão provou do favor de Deus? Abraão era o homem mais abençoado do Velho Testamento. A Bíblia diz que ele se tornou um homem riquíssimo por causa da bondade, da bênção de Deus sobre ele. Você sabe por que muitas vezes você não recebe essa bênção, esse favor? Eu não recebo porque eu acho que Abraão era um homem especial, e não é verdade. Abraão era um homem como qualquer outro homem. Só que Abraão tem algo diferente. O que fez com que Abraão fosse um homem diferente, notável, simples? Eu sei, pastor. O que Abraão fez? Não, ele fez o sacrifício de mil bois para Deus. Não, ele matou muitos animais, fez muito sacrifício para Deus, e Deus então se rendeu a Abraão e abençoou a vida dele. É isso que a Bíblia diz, irmãos? Não. O que Abraão fez para viver debaixo do favor e da bondade de Deus? Abraão creu, e isso lhe foi imputado como de justiça. Abraão só creu. O que a graça exige de mim e de você? Fé. Nenhum outro sacrifício. A graça exige de você fé. Abraão creu. Se você crê, você está debaixo do favor de Deus, meu irmão.
E não há nada que possa impedir a ação da graça de Deus sobre a tua vida. Mas nós achamos que tem que ser um homem especial. Nós olhamos para os pastores famosos do Brasil e falamos: não, Deus é com ele, porque ele é um homem especial. Não é porque ele ora muito, jejua muito. Meu irmão, nada disso. Nada disso paga a sua salvação diante de Deus. É favor imerecido, não é merecido. A lei é favor merecido. Na lei era assim, favor merecido. Eu fiz, Deus agora me paga. Deus, eu sacrifiquei, agora me dá a vitória. Deus, eu realizei, agora me dá meu pagamento. A graça não, meu irmão. A graça é para os improváveis. Eu não fiz nada e Deus te abençoou. Eu não fiz nada e Deus me deu. A Bíblia fala de uma viúva da cidade de Naim, uma cidade que significa, o nome da cidade de Naim significa formosa, formosura, que estava perdendo a sua força. Essa mulher já era viúva e agora está sepultando mais um homem daquela cidade. Aquele caixão representa a falência da cidade. Aquele jovem representa uma cidade falida. Vinha uma multidão com aquela viúva que tinha somente dó dela. Olha para mim, quem tem dó não muda a tua vida, irmão. Se as pessoas tiverem dó de você, isso não vai adiantar de nada. Você só vai ser digno de dó, digno de dó. Uma multidão que tinha dó. E a lei manda enterrar. A lei diz: não toca nesse defunto, porque você vai se tornar impuro. E a lei manda enterrar. Enterra esse corpo aí. Aí vem uma multidão agora. Deus está levantando uma multidão no Brasil, baseado no Evangelho da Graça. Deus está levantando uma multidão, amados, que está vindo com muita força, que está encontrando caixões pelo meio do caminho, está levantando mortos, restituindo, levantando pessoas mortas e trazendo a vida, porque só a graça de Deus pode te trazer a vida novamente. Veio uma grande multidão com Jesus, e aí a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela mulher, e Jesus toca no esquife, toca no caixão. A Bíblia diz que aquele jovem volta à vida, e a Bíblia diz assim: e o Senhor entregou aquele mancebo para sua mãe novamente. Essa é a graça de Deus, amado. E agora, quanto que aquela mulher pagou para o filho dela ser restaurado? Quanto que ela pagou? Ela não fez nenhum sacrifício. Ela não jejuou nenhuma noite. Ela não leu a Torá. Ela não fez nada. Porque graça é assim: você recebendo de Deus, Deus fazendo por você. Cristo é o maior representante da graça, e Paulo é o maior pregador da graça. A graça é isso, meu irmão. Você não merece, você está morto, você está mal, está desempregado, está enfermo, mas a graça de Deus vai operar na tua vida hoje, vai agir na tua vida hoje, e você vai ver a bondade de Deus sobre a tua vida, e você vai levantar debaixo da bondade e do favor de Deus. Aleluia. Vamos seguir o texto. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Deus tirou a culpa de Abraão e o abençoou. E olha no versículo 4: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívidas. Versículo 5: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Aqui, meu irmão, nós entramos em choque com a graça.
aqui nós olhamos para Deus como injusto. Aqui nós falamos assim: não, mas isso não pode acontecer. Mas é o que está escrito. Cadê aqui no telão? Mas é o que está escrito. A Bíblia diz, joga aqui o versículo, por favor, filho, no telão. A Bíblia diz, Romanos capítulo 4, versículo 4. Olha lá. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Quando você lê a Bíblia agora, preste atenção nessa palavra favor, principalmente no Novo Testamento. Favor é graça de Deus. Então, o homem que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Paulo está falando aqui da lei. A lei funcionava dessa forma. Então eu venho aqui na igreja e combino com o pastor antes para pintar esse templo aqui. Eu pinto tudinho o templo. Pinto o templo todinho. Trago o pastor aqui: pastor, está feito o trabalho. Vem aqui, Moisés, por favor, comigo. Está feito o trabalho. Gostou, pastor? O pastor falou: gostei, está muito bom. Então, pastor, me dá meu cascalho aqui. Me dá meu dinheiro. O Moisés vem comigo. Pode vir, Moisés. Depois eu vou fazer uma pergunta para Moisés: quanto que ele pagou para Deus para abrir o Mar Vermelho? Se ele me responder. Então, o pastor vem. O pastor antes fala assim: pastor, já pintei tudo. Gostou, gostei, então me dá aqui meu dinheiro. Porque o meu trabalho não é considerado como favor, mas como dívida. Eu trabalhei, eu fiz, eu jejuei, eu orei, eu clamei, eu busquei, eu vim na vigília, eu ministrei, eu preguei, eu adorei. Deus agora me paga. Quem vive na lei vive assim. Mas o Moisés veio comigo e chegamos na presença do Anderson. Eu vim para receber. O Anderson me entrega o meu pagamento e entrega o mesmo pagamento do Moisés. Oxe, eu vou olhar para o Anderson e vou falar assim: Anderson, por que você está pagando para Moisés? Eu que trabalhei, eu que fiz, e você está me dando aí R$1.000, e você está dando R$1.000 para Moisés. O meu é dívida, o do Moisés, que não fez nada, é favor, é graça, é bondade de Deus. Quem vive pela lei vive como eu. Deus é só meu patrão. Tudo que eu faço eu quero que Deus me pague. Mas quem vive como Moisés, descansado na graça, recebe o mesmo salário, sem nada ter feito. Porque lei é o homem fazendo para Deus, graça é Deus fazendo pelo homem. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele fez por nós. Ele pagou toda a sua dívida, Moisés. Você não deve nada. Você não tem culpa. Você está lavado e remido pelo meu sangue. Vai, meu filho, a vitória é tua. Você quer viver pela graça ou pela lei? Quem quer viver pela graça, aí levanta a mão. Aplauda sem louvor forte. Vai, Moisés. Então, todavia, aquele que trabalha, todavia, aquele que não trabalha, pode passar esse versículo. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Foi isso que nós fizemos. Olha para mim, nós não trabalhamos, não oramos como devíamos, não jejuamos como devíamos, não guardamos a lei como devíamos. Nós não fomos, mas nós cremos em Deus, e isso nos é acreditado como justiça. Nós cremos em Deus e por isso somos pagos, e por isso o favor dele vem sobre nós. Você não fez. Você olha para você e fala assim: Senhor, eu não sou qualificado. Eu não sou qualificado. Eu não estudei como eu deveria estudar. Eu não fiz nenhuma faculdade como eu deveria fazer. Eu não trabalhei como eu deveria trabalhar, Senhor.
Eu sou o último da fila. O meu futuro é horrível. O meu futuro é desastroso. Eu nem sei o que vai ser da minha vida. Mas eu quero te dizer que você tem um Cristo que morreu por você, que derramou a graça dele sobre a tua vida, querido, e que ele nunca te deixa só, e que você não vai ficar na miséria, na desgraça. Você vai viver até o último teu dia nessa terra, debaixo do favor e da bondade de Deus. Porque a aliança que Deus fez com você é aliança eterna, não baseada em bois, em touros, mas baseada no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo, aquele que morreu por nós, amados, e nos deu toda a vitória. Toda a vitória. Volta no versículo 2, Romanos capítulo 4, versículo 1 e 2, por favor. O que faz com que a bênção, o favor de Deus não chegue até nós? Duas leis podem impedir o favor de Deus não chegar até você. Duas leis podem impedir a graça de Deus de operar na tua vida. A lei da justiça própria e a lei do merecimento, amados. Quando você quer trabalhar debaixo da sua própria justiça, você bloqueia o favor de Deus na tua vida. Você anula o que Cristo fez na cruz por você. E é por isso que muitos crentes não provam do favor de Deus, não provam da bondade de Deus, da graça de Deus. Por quê, pastor? Por causa da justiça própria, por causa do eu. Quando eu me justifico, eu anulo o que Cristo fez por mim. É como você contratar um advogado para julgar a tua causa diante do juiz, e chegar lá, você mesmo que fala, você mesmo que se defende. O advogado foi nulo. O advogado foi lá só para, como um fantoche. Você contrata alguém para julgar a tua causa, brigar por você, e chega lá é você que briga, é você que se defende. Você precisa aprender a deixar Cristo te defender. Você tem um representante, lembra de Davi? Você precisa aprender a deixar Jesus operar, trabalhar por você, porque ele veio, foi enviado para isso, amados. Quem tocou nos discípulos? Olha para a Bíblia e me mostra para mim quem tocou naqueles homens. Ninguém. Vocês, algum momento viram aqueles homens pedirem perdão? Você sabe por que não? Porque a própria graça estava ali do lado deles. Eles se arrependiam, eles eram protegidos. Um dia o diabo chegou assim para Jesus e falou assim: Jesus falou para Pedro, né, Pedro? O inimigo, o diabo, queria te peneirar, rapaz, mas eu não deixei. Você sabe por quê? Porque Jesus falou assim para o diabo: diabo, em Pedro você não toca, porque eu sou representante de Pedro. Eu guardo Pedro. Pedro está debaixo da minha guarda. Pedro está debaixo do meu favor. Eu sou responsável por Pedro. Meu irmão, para de ser responsável por você mesmo. Deixa Cristo ser responsável por você. Cristo, Ele é o teu representante. Olha só. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Pode passar, filho. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Se Abraão foi justificado por ele mesmo, então ele tem do que se vangloriar, do que se gloriar. Olha, eu sou demais, eu me justifiquei diante de Deus, eu fiz um sacrifício muito poderoso. Ao invés de colocar 12 pedras no altar, eu coloquei 24 pedras. Ao invés de eu sacrificar 2 novilhos, eu sacrifiquei logo 8 novilhos. Eu sou o cara, eu sou bom, eu me justifiquei. Ele tem de se vangloriar, mas não diante de Deus. Se vangloriar, irmãos, é justiça própria. É você dizer que você é bom. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Aquele que trabalha por justiça própria,
aquele que quer se defender, aquele que o eu opera, que o eu governa. Eu vou limpar essa igreja, eu vou lavar, eu vou na vigília, eu não. Esse tipo de serviço não é para mim, pois eu tenho 2 faculdades. Pode ter 5. Aqui você pode ser o presidente do Brasil, aqui você é ovelha, meu irmão. Aqui você pode ser o maior engenheiro do mundo. Aqui você pode ser prefeito, governador, o que você quiser. Mas aqui você é ovelha. Diante de Deus, a Bíblia diz que Ele trata todo mundo igual. Todo mundo aqui é ovelha, ovelha, ovelha. Até nós pastores somos ovelhas. Então, a graça não opera naquele que trabalha por justiça própria. Aquele que mesmo se justifica. Deus resiste ao soberbo, mas dá o que, irmãos? Dá o que? Dá graça. Diga assim, dá graça. Dá graça aos humildes. Quem que é um humilde? Olha aqui para mim. Humilde não é aquele simplesinho, não. É que tem o tênis furado, a meia furada, aquela camisinha. Isso não é humildade. Humilde são aqueles que dependem de Deus. Humildade é depender. É depender. É depender de Deus. Humildade é aquele que depende da graça. Todos os dias. Depende do favor de Deus. Então, se Abraão, ele se justificou por ele mesmo, por suas obras, ele tem do que se vangloriar, mas não diante de Deus. Porque, meu irmão, nenhum homem pode se justificar, a não ser Deus justificar o homem. Amém? Amém? Vai lá em Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Romanos 12, capítulo 15. Coloca aí para mim, por favor. Romanos 12, 15, está aqui? Eu falei Romanos, na verdade é Hebreus. É Hebreus, varão. Capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Próximo versículo, por favor. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Volta lá, por favor, no próximo no versículo anterior. A Bíblia diz assim, amados: cuidado, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. Amados, cuidado para que você não se exclua da graça de Deus. É a graça que preserva a tua vida. É a graça que te mantém de pé. É a graça de Deus que te prospera. É a graça que conserva o teu coração em santidade. É a graça, irmãos. É o favor. Se você ficar aqui trancado na igreja 3 dias jejuando e orando, isso não te santifica.
Você pode clamar ao Senhor, buscar intimidade com Deus. Você pode travar as batalhas espirituais. Muitas coisas podem ser favoráveis a você. Mas só tem um que pode santificar você, Cristo. Só tem um que pode santificar, justificar a sua vida, é Cristo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Romanos 5:1. Não precisa colocar não, deixa isso aqui mesmo. Olha, presta atenção. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Presta atenção. Só a justiça de Cristo pode manter você em paz com Deus. Deus não está com raiva de você. Deus não está com ódio de você. Deus não está amargurado com você, amados. Deus tem paz para com você. Porque em Cristo nós temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Amém, queridos? Cristo em si, em Cristo sim, você tem paz para com Deus. Amados, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. O que pode me excluir da graça de Deus, pastor Anderson? Raiz de amargura. Olha para mim. Pessoas amarguradas têm ressentimento contra Deus. Pessoas amarguradas não vivem na graça. Ah, Deus não me abençoa. Deus não faz nada na minha vida. Quantos anos eu estou servindo a Deus e não recebo nada? Você está vivendo debaixo da lei, irmão. Como o irmão do filho pródigo. Quanto tempo eu estou aqui contigo, Senhor? E nem um cabrito o Senhor não fez para mim. O pai falou assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você está vivendo com o Senhor da graça, mas só que através da lei. Com Deus só funciona pela graça. Carro a gasolina não vai funcionar com diesel. Não funciona. Você vai danificar o motor. Com Deus, agora, nova aliança, só funciona por meio da graça. Mas eu quero fazer um sacrifício. Eu quero fazer como Abraão fez. Como? Em vão. Sacrifícios, como eram feitos no Velho Testamento, são nulos. Não são mais aceitos. Porque João Batista viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora é só por meio do Cordeiro de Deus. É só por Cristo, amém? É só por Ele, querido. Toma posse disso. Em Cristo você tem paz com Deus e vitória contra o seu inimigo, em nome de Jesus. Mas você não pode se excluir da graça. A amargura tira você da graça. Pede para Deus te ajudar a sair dessa amargura. Raiz de amargura. A raiz cresce para baixo, vai te afundando, te afundando, te afundando. Por isso que você não está provando do favor de Deus. Por isso que a graça não te alcança. Porque até com Deus você tem um problema. O Philip Yancey tem um livro chamado Decepcionado com Deus. Todos nós aqui já nos decepcionamos com Deus, injustamente, porque Ele é bom e fiel, e tem nos guardado, tem nos abençoado. Rapidinho aqui, olha lá, ó. Por causa de raiz de amargura, que brotando, perturba. Por meio dela, cadê? Muitos são contaminados. A raiz de amargura, ela tem uns sintomas e vai contaminando, ó, sintomas de perturbação. Eu comecei pregando aqui, pessoas perturbadas, agitadas, não desfrutam da graça de Deus, porque não conseguem entender. Pessoas perturbadas, elas trabalham debaixo da lei do merecimento. Eu mereço.
não acontece? Por que Deus não faz? Por que Deus não dá? Você não merece nada. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos filhos da ira de Deus, mas Deus, com grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que o homem não se glorie. Tudo que você se gloria, você bloqueia, breca para o favor de Deus na tua vida, meu irmão. Tudo que você coloca o eu, tudo que você diz que você fez e aconteceu, você bloqueia o favor de Deus na tua vida. O favor de Deus só vem e opera quando nós falamos: Cristo fez por mim. Provérbios capítulo 3 diz: reconheça-o em todos os seus caminhos. Quem vive no favor reconhece: foi Deus que me deu esse carro, foi Deus que me deu dinheiro, Ele me deu saúde para trabalhar, Ele me deu graça para fazer a faculdade, Ele me deu graça para vender ideia, Ele fez, Deus operou, essa igreja aqui, Deus fez, é o Senhor, é o favor. Ninguém aqui sabe encher igreja, ninguém aqui sabe encher igreja. Qualquer método que você queira aplicar, querido, se a bênção de Deus não tiver, não adianta. Casa de paz, vamos. É bom fazer debaixo da graça, do favor de Deus. A sua casa de paz não enche? Não enche? Quem sabe você não está dependendo do favor de Deus lá. Quem sabe você fala assim: eu vou abrir minha casa de paz, eu vou arrebentar. Vai ser a maior casa de paz da igreja, porque eu sou teólogo. Eu vou chegar lá, vou dar um estudo poderoso, um estudaço. E a célula do pastor Anderson vai ficar desse tamanho perto da minha. A minha sim. Agora eu vou ser reconhecido na igreja pelo homem da grande célula. Meu irmão, não funciona. Sua célula vai crescer debaixo do favor de Deus. Senhor, eu não mereço nem estar aqui na frente, Senhor, me ajuda. Eu nem sei pregar direito, Senhor, me ajuda, Pai. Traz as pessoas, Senhor, traz o irmão, a irmã, traz, Senhor. Aí Deus vai trazendo. Deus vai trazendo. Aí você vai crescendo, vai vendo. Aí, meu irmão, nós vamos falar o quê? Rapaz, como cresceu? Por que aconteceu? Qual é o segredo? Você vai falar assim: a graça de Deus, irmão, esse é o segredo. Eu nem sei como é que eu consigo fazer isso. É a graça de Deus, o favor de Deus na minha vida, a bênção de Deus. Eu tenho prosperado porque Deus tem sido muito bom para comigo. Isso é viver debaixo da graça, amém, igreja? Amém? Quantos querem viver debaixo da graça? Aplauda o Senhor bem forte. E eu finalizo com o último versículo, aí mesmo em Romanos, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Você sabe qual é uma das maiores dificuldades de você viver na graça de Deus? É que na graça de Deus o eu do homem some. Na graça de Deus as obras do homem se despedaçam. A maior dificuldade de eu viver na graça é porque as minhas obras desaparecem na graça. Só aparece Ele. A Bíblia diz que no Monte da Transfiguração, lá do lado de Jericó, no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Jesus começou a se transfigurar diante dele. Se transfigurar. Jesus começou a se transfigurar. Os discípulos viram Jesus, as suas vestes tornaram brancas como a luz do sol. Olha o legalista agora, ó, presta atenção. Maior cenário, que filme tremendo, que coisa gloriosa. Aí Pedro, ó o legalista, ó, na hora de receber ele quer fazer. Aí Pedro fala assim:
Senhor, Senhor. A obra do homem sempre quer aparecer no meio da glória de Deus. Só que não funciona, meu irmão. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí o Pedro falou assim: Senhor, 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 o Senhor quer que eu faça 3 tendas aqui? Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Irmãos, a voz de Pedro nem foi ouvida. Quando Pedro termina de falar, a Bíblia diz que desce a nuvem do céu e a glória de Deus se manifesta. Aí sai uma voz lá de cima e diz: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a ele ouve. Ei, irmão, presta atenção, viver na graça é tempo de você receber. Ah, pastor, então eu não vou fazer nada da vida. Não é isso. Você vai fazer, mas vai fazer debaixo da graça, debaixo do favor, debaixo da bondade. Paulo falou assim: eu trabalhei mais do que eles, mas tudo que eu fiz foi pela graça do Senhor. Você vai fazer, mas sabendo que a graça que governa, não você, não teu eu, não tua carne. A Bíblia diz que eles ficaram com medo, e aí eles colocaram de joelhos no chão. E aí quando eles levantaram os olhos, só viram a Jesus. Só viram a Jesus, sabe por quê? Porque o tempo de Moisés já passou. Porque o tempo de Elias já passou. Agora é Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Não adianta você querer viver por Moisés, não vai dar nada, irmão, já era. O fim da lei é Cristo. E não adianta você viver debaixo do espírito de Elias. Os discípulos com Jesus passaram por Samaria, eles falaram assim: Senhor! Samaria não recebeu Jesus. Os samaritanos não quiseram que Jesus entrasse na cidade. Eles falaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e manda fogo do céu? Aos discípulos de Elias, quer mandar fogo em todo mundo. Deus vai pesar a mão sobre a tua cabeça, pecador do inferno. Jesus pergunta uma coisa e fala assim: que espírito sois? Que espírito que vocês estão? O meu espírito é da graça, não é da lei não, meu irmão. É tempo da graça, não da lei. Amém? O fogo que vai cair aqui é fogo do Espírito Santo, amém? Não é fogo para consumir ninguém não, amém? É fogo que limpa, que sara, que purifica, que aviva, que restaura. Quem quer o fogo de Deus é Ele. Aplauda Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. E eu finalizo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, homens que viveram pela fé, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando, aqui está o segredo, ó. Olhando firmemente ou fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz por você, por mim, por nós, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Segura, olhando fixamente para o pastor, é isso. Você sabe quando você cai da graça? Quando você olha para o teu irmão, para as pessoas que estão ao teu redor. E sabe quando você cai da graça? Quando você começa a olhar para si mesmo. Tira o olho das pessoas e tira o olho de você mesmo. E fixe seus olhos em Jesus.
Todo problema que você tiver, Jesus tem resposta. Olha para Jesus. Ele fez por você, está fazendo por você e fará por você para sempre, amados. O nosso problema é quando nós olhamos para o outro, queremos operar em justiça própria. E quando olhamos para nós mesmos, queremos operar na lei do merecimento. Para o outro, justiça a Deus. Mata ele, Deus. Que ele sofra. Que ele sofra. Que ele sofra. Já entendi, bicho. Fica na tua. Eu sou profeta dessa manhã aqui nesse lugar. Receba. Ele gosta de me oprimir. E eu gosto de resisti-lo. Estou brincando, pastor. Finalizo. Não é porque ele está mandando, não, porque eu já falei que ia finalizar. Justiça própria, quando você olha para o outro. Que ela sofra. Ele me traiu. Ele me abandonou. Ele não me pagou. Ele fez mal a mim. Justiça própria. A Bíblia diz em Tiago que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse caminho Deus não opera. Pode ficar magoada, ressentida, maldiçoando, falando o que você quiser. Deus não opera por esse caminho. Deus não opera pela justiça própria. Isso quando você olha para o outro. Quando você olha para você mesmo, você acha que merece a lei do merecimento. Eu mereço, eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, eu oro, eu leio, eu jejuo, eu clamo, eu adoro, eu pulo, eu faço célula, eu. Deus não opera por esse caminho. Qual é o caminho que Deus opera? Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Fique de pé aplaudindo ao Senhor, querido. Graça ou lei? Está em dúvida ainda? Senta aí que eu vou pregar de novo. Graça ou lei? Fala para o teu irmão assim: viva pela graça. Abra a mão do teu eu, da justiça própria, e abrace Cristo. Vamos orar, quero orar com você, querida. Eu preciso de o máximo aqui 2 minutos. Eu quero orar por você que entendeu essa palavra hoje. Você compreendeu, a sua mente abriu, você orou no início da palavra, seu coração entendeu. Você fala: puxa vida, é por isso que eu não estou recebendo muitas bênçãos de Deus, porque eu estou debaixo da minha lei, da lei de Moisés. Agora é por Cristo, só por Cristo. Pastor, olha só, olha para mim, pastor já, amados. Eu fui ter revelação da graça na profundidade há 1 ano e meio atrás. Se você realmente quer viver da graça, sai do seu lugar, vem aqui na frente bem rapidinho. Eu quero 2 minutos para orar com você. Você que quer viver debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Vamos cantar uma canção aí ao Senhor.